Eles achavam que Mel Gibson recuaria. Mas o que ele disse deixou a sala em um silêncio atordoado. A sala vibrava com expectativa, não de forma caótica ou barulhenta, mas com aquela tensão silenciosa e eletrizante, o tipo de energia que avisa que algo está prestes a acontecer. Fileiras de jornalistas sentavam-se lado a lado, seus rostos iluminados pelo brilho das telas dos laptops. O ar era denso com a mistura de café, perfume e o leve cheiro de plástico quente vindo dos equipamentos de câmera que estavam ligados há horas. No centro da sala, uma longa mesa coberta com um tecido preto se estendia pelo palco. Cartões com nomes indicavam os lugares dos produtores, dos atores principais, do diretor, e bem no meio, Mel Gibson. Ele já esteve ali antes. Fez centenas, talvez milhares dessas coletivas de imprensa. Microfones, flashes, perguntas previsíveis. Nada disso o abalava. Mas algo naquela conferência parecia diferente. Não de forma óbvia, mas como um trovão distante, uma mudança no ar que apenas alguns na sala conseguiam perceber. Mel ajustou a manga do paletó, seus dedos tamborilando levemente na mesa. Não por nervosismo. Ele não se preocupava com esse tipo de coisa. Era mais um hábito inconsciente adquirido ao longo de décadas em situações como essa. O moderador, um homem magro de terno impecável, aproximou-se do microfone e pigarreou. Sua voz era suave, ensaiada. Obrigado a todos por estarem aqui. Estamos animados para falar sobre o lançamento de Resurrection, dirigido por Mel Gibson. Vamos começar com perguntas da imprensa. Imediatamente mãos se ergueram. O moderador apontou para uma mulher na primeira fila. Ela se apresentou e perguntou sobre a inspiração para o filme. Mel inclinou-se levemente. É uma história que eu queria contar há muito tempo. Trata-se de sacrifício, redenção. Coisas que realmente importam, não é? O público assentiu. A próxima pergunta veio de um homem de óculos no corredor. Mel, você já dirigiu filmes históricos antes, mas este parece mais pessoal. O filme reflete suas próprias crenças? Um sorriso discreto surgiu no canto da boca. Com certeza, eu não faria um filme no qual não acreditasse. Isso seria uma perda de tempo, não seria? A plateia riu suavemente. O clima estava leve, por enquanto. Mas aquela sensação permanecia. Algo ainda estava por vir. Porque sempre há uma figura na segunda fileira se recosta na cadeira. Ele ainda não falou, nem levantou a mão, mas Mel o percebe, o jeito como está sentado, os braços cruzados, os lábios curvados num quase sorriso, mas não exatamente. Ele está esperando, observando. Quando o moderador chama seu nome, o homem não hesita. Levanta-se devagar, ajustando o microfone preso à camisa. Seus movimentos são calculados, como alguém que prepara um disparo antes de apertar o gatilho. Ele pigarreia e deixa o silêncio se estender 1 segundo a mais do que o necessário. Então, finalmente fala. E no momento em que as palavras saem de sua boca, todos na sala sentem. Algo mudou. O repórter não começa sua pergunta de imediato. Não, ele toma seu tempo. Olha ao redor da sala, como se quisesse garantir que todos estão atentos, que as câmeras estão gravando. Então, solta um suspiro exagerado, muda ligeiramente de postura, coloca uma das mãos no bolso. Há algo calculado na forma como ele faz isso, algo um pouco ensaiado demais. Ele leva o microfone à boca. Sua voz é calma, calma demais. Não é a calma do respeito, mas a de alguém que gosta de preparar armadilhas. Sr. Gibson, o senhor tem falado sobre sua fé há anos, alguns diriam teimosamente. Ele faz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. O sorriso discreto ainda está lá. Alguns jornalistas se mexem desconfortáveis nas cadeiras. Alguns olham para seus blocos de notas, fingindo estar ocupados. Outros se inclinam para a frente, sentindo o que está prestes a acontecer. O repórter continua. Mas no mundo de hoje, o cristianismo não está se tornando ultrapassado? Em muitos aspectos, ele não é divisivo? Com tudo o que está acontecendo no mundo, progresso, inclusão, pessoas deixando velhas tradições para trás, não acha que já passou da hora de abrir mão de algo que causou tantos conflitos ao longo da história? Ele se recosta na cadeira satisfeito. A pergunta não é apenas uma pergunta, é uma afirmação disfarçada de isca. O silêncio cai sobre a sala, um silêncio tenso, carregado de expectativa. O tipo de silêncio que acontece logo antes do impacto, antes de algo se romper. Mel não reage imediatamente. Ele não bufa, não revira os olhos, não se apressa para se defender.
Em vez disso, ele apenas observa. Por um segundo, inclina ligeiramente a cabeça, estudando o homem à sua frente, do jeito que um lutador experiente avalia o oponente antes de desferir o primeiro golpe. A sala prende a respiração. Todos conhecem Mel Gibson. Sabem de sua história, seu temperamento. A mídia escreveu sobre isso por anos, fez manchetes, vendeu histórias com isso. Eles já o viram reagir antes, responder fogo com fogo, direto, sem filtro. E é exatamente essa versão que esperam agora. Esperam que ele morda a isca. Mas ele não faz isso. Em vez disso, faz algo muito mais inquietante. Ele sorri. Mas não é o tipo de sorriso que se usa em coletivas de imprensa. Não é a expressão treinada para a mídia, aquela que suaviza momentos desconfortáveis. Não. Este sorriso é lento, calculado. O tipo de sorriso que faz as pessoas se inclinarem para frente, porque sabem que algo está para acontecer. Ele pega sua garrafa de água, desenrosca a tampa, toma um gole deliberado e a coloca de volta na mesa. E quando finalmente fala, sua voz é firme, constante, enganosamente calma. Mas sua resposta não é o que ninguém esperava. E no momento em que ele diz, cada pessoa na sala sente o peso de suas palavras. Mel deixa o silêncio se estender por um segundo a mais, apenas o suficiente para que a tensão se acomode. Seus dedos tocam de leve a lateral da garrafa d'água. Uma vez, duas. Então, ele finalmente levanta o olhar, encontrando os olhos do repórter diretamente. E fala. Você sabe, ele começa, sua voz equilibrada e controlada. Estou nesse ramo há muito tempo. Tempo suficiente para reconhecer quando uma pergunta não é realmente uma pergunta. O sorriso do repórter vacila. Só um pouco. Mel se inclina levemente para a frente, apoiando os antebraços na mesa. Seu tom não é defensivo, mas há peso em suas palavras. Você não me perguntou isso porque está curioso, diz ele sem desviar o olhar do repórter. Você perguntou porque queria uma reação. Talvez até uma manchete. Algumas cabeças se viram. Alguns jornalistas se mexem em seus assentos, sentindo que estão testemunhando algo raro. Gibson não está fugindo da pergunta. Ele a está desmontando, pedaço por pedaço. Ele expira, sua expressão é ilegível. Você diz que o cristianismo está ultrapassado. Comparado a quê? As palavras caem pesadas. A sala fica em silêncio. O repórter não responde. Então Mel continua. Ganância, corrupção, a ideia de que nada importa a menos que satisfaça nossa gratificação imediata, porque é nisso que o pensamento moderno se transformou. Uma obsessão pelo ego, pela destruição das coisas simplesmente porque existem há muito tempo. Chamamos isso de progresso, mas metade do tempo é apenas destruição com um marketing melhor. Um murmúrio percorre a sala. Alguns jornalistas trocam olhares. Outros escrevem freneticamente em seus blocos de notas. As câmeras continuam gravando. Mel se mexe levemente na cadeira, mas seu olhar não vacila. Deixa eu te perguntar uma coisa, ele continua. Quando foi a última vez que você viu alguém sendo ridicularizado por ser budista? Muçulmano? Judeu? Silêncio. As pessoas não fazem isso porque sabem que é ofensivo. Uma breve pausa. Mas o cristianismo? Ele dá de ombros. É um alvo aberto. Você pode zombar dele, arrastá-lo pela lama, chamá-lo de relíquia do passado. Seus olhos permanecem fixos no repórter. E ainda assim, vão te elogiar por ser corajoso. Ele para por um momento e então conclui, sua voz firme, cortante. Mas o que há de corajoso em atacar algo que as pessoas já adoram odiar? O repórter abre a boca, talvez para interromper, talvez para se defender, mas Mel ainda não terminou. Você diz que o cristianismo é divisivo. Ele faz uma pausa. Eu digo que as pessoas são divisivas. Sempre foram, sempre serão. Sua voz é calma, mas afiada. O mundo não gira em torno da fé, ele gira em torno das escolhas das pessoas. E as pessoas usam de tudo, raça, política, religião, para se dividirem há séculos. Seu olhar permanece firme no repórter. O cristianismo não é o problema. Sua voz é baixa, mas definitiva. As pessoas são... Silêncio. E culpar a fé pelas falhas humanas, isso é apenas um jeito preguiçoso de evitar olhar no espelho. O peso de suas palavras se espalha pela sala. A tensão já não está apenas entre Mel e o repórter. Está no ar. Está nos blocos de notas dos jornalistas.
nas mãos daqueles que de repente percebem que estão registrando algo que não será esquecido pela manhã. Está no zumbido silencioso das câmeras que continuam gravando, capturando cada expressão, cada pequeno movimento. Mel solta um suspiro. Então, se recosta na cadeira. Ele pega sua garrafa de água novamente. Desenrosca lentamente a tampa. Então, se a minha fé te incomoda, isso não é realmente um problema meu, é? O repórter se mexe na cadeira. Isso não era o que ele esperava. Ele esperava raiva, esperava defesa, talvez até uma discussão, algo que pudesse transformar em polêmica. Mas em vez disso, ele recebeu algo muito pior. A verdade. Entregue com absoluta clareza. E a sala, cada jornalista, cada operador de câmera, cada observador silencioso, sabe que acabou de testemunhar algo que não será esquecido tão cedo. Mas fora desta sala de imprensa, a verdadeira tempestade está apenas começando. Tudo começa com um único vídeo. Alguém na plateia, provavelmente um jornalista, faz o upload do trecho no Twitter. Apenas 2 minutos da resposta de Mel Gibson, sem contexto, sem edição. Apenas sua voz, cortando a atenção com palavras afiadas e inabaláveis. E em poucos minutos, explode. Quando a coletiva de imprensa termina, a internet já está pegando fogo. As manchetes vêm primeiro, chegando como ondas, cada uma girando o momento em uma direção diferente. A corajosa defesa do cristianismo de Mel Gibson viraliza. Mel Gibson rebate repórter em embate acalorado. Veja sua resposta brutal. O discurso controverso de Mel Gibson. Hollywood reage. Então vêm as reações. O Twitter se torna um campo de batalha. Seus apoiadores o chamam de um destemido porta-voz da verdade, elogiando sua postura firme. Clipes circulam com legendas como: finalmente, alguém teve coragem de dizer isso em voz alta. Mel Gibson fez o que ninguém em Hollywood ousa fazer. Do outro lado, a máquina da indignação entra em ação. Jornalistas verificados dissecam suas palavras, chamando-as de perigosas, ultrapassadas, inflamáveis. Os artigos de opinião começam a inundar a internet. Alguns alegam que seus comentários são prova de que ele está desconectado da sociedade moderna. Outros sugerem que ele está propositalmente buscando controvérsia para permanecer relevante. Os programas de talk show noturnos não perdem tempo. Em poucas horas, seu rosto está estampado em monólogos de comediantes. Eles pegam trechos de sua resposta, editam para efeito cômico, adicionam risadas enlatadas, distorcem suas palavras em piadas fáceis. A verdade vira entretenimento. Nossa, Mel Gibson defendendo o cristianismo? Quem poderia prever isso? Quero dizer, qual é a próxima? Você vai me dizer que a água é molhada? A plateia cai na risada. O apresentador sorri, folheando seus cartões enquanto se prepara para o próximo segmento. Mais uma pauta, mais um alvo. Enquanto isso, as grandes redes de notícias chamam especialistas para analisar a declaração. Painéis de debate destrincham o impacto de suas palavras. Um convidado chama isso de mais um exemplo da relação complicada de Hollywood com a fé. Outro argumenta que Gibson é um resquício de uma era que não existe mais. O estúdio por trás de seu novo filme se apressa para soltar um comunicado. Eles não se afastam completamente, muito arriscado, mas escolhem as palavras com cautela. Reconhecemos que as opiniões do Sr. Gibson são suas. Continuamos comprometidos com a criação de um ambiente inclusivo e diversificado para todas as perspectivas. Tradução. Não queremos nos envolver nisso, mas não para por aí. Marcas que antes estavam orgulhosamente ao seu lado agora hesitam. Um grande contrato de patrocínio que ele tinha há anos está sendo reavaliado. Uma aparição agendada em um programa matinal famoso, cancelada discretamente. O peso de suas palavras está se espalhando, alcançando lugares que nem ele previu. Mas enquanto Hollywood e a mídia tentam moldar a narrativa, algo inesperado acontece. Algo que eles não esperavam. O apoio não vem apenas dos lugares de sempre. Uma igreja no Texas exibe o clipe durante o culto de domingo. Um pastor na Flórida chama isso de um dos momentos de fé mais ousados de uma figura pública em anos. Em pequenas cidades da América, as pessoas estão falando, mas não sobre polêmica, sobre convicção, sobre o que significa acreditar em algo e não recuar.
A caixa de entrada da sua equipe está lotada de e-mails, mensagens de pessoas comuns, de pais, de pastores, de estudantes. Obrigado por defender o que acredita. Achei que eu fosse o único a me sentir assim. Você não faz ideia do quanto isso significou para mim. Mas para cada pessoa que o apoia, há outras afiando suas facas, esperando a hora de atacar. E a verdadeira batalha ainda nem começou. O telefone de Mel não para de vibrar. Já se passaram 2 dias desde a coletiva de imprensa e o mundo lá fora ainda não se acalmou. Se alguma coisa, a tempestade só está ficando mais forte. Chamadas, mensagens, e-mails. Algumas de apoio, outras nem tanto. Seu agente já deixou 3 mensagens de voz, cada uma soando mais tensa que a anterior. A última é direta. Mel, escuta, você precisa me ligar de volta. Isso está ficando maior do que esperávamos. Alguns estúdios estão ficando nervosos. Me liga, agora. Mas Mel não liga de volta. Ainda não. Em vez disso, está parado na varanda, olhando para o horizonte. O sol está começando a se pôr, faixas de ouro e laranja queimado cortam o céu. Aqui é silencioso, tranquilo. Mas ele sabe que não vai durar, porque ele já esteve aqui antes. Não é a primeira vez que a mídia coloca um alvo em suas costas. Ele cometeu erros, e eles garantiram que ninguém os esquecesse. Mas isso é diferente. Isso não é um surto capturado em vídeo, nem um escândalo, nem algo tirado do contexto. Isso é sobre convicção. E Hollywood não gosta de pessoas com convicção. O telefone toca de novo. Ele deixa cair na caixa postal. Então, uma mensagem aparece na tela. Ele suspira. Já sabe o que vão dizer. Vão falar que ele precisa esclarecer sua declaração, que deveria suavizar sua posição para agradar ambos os lados, que talvez um pedido de desculpas, não um verdadeiro, só algo que soe como um, poderia ajudar a amenizar a situação. Mas ele não está interessado. Uma batida na porta o tira de seus pensamentos. É seu assistente, segurando um envelope. Isso chegou para você, sem remetente. Mel pega o envelope. O papel é grosso em suas mãos. Ele puxa um pequeno bilhete, escrito à mão, a tinta levemente borrada. Obrigado por não recuar. Sem nome, sem explicação, apenas essas 6 palavras. Ele solta um suspiro, passando o polegar sobre as letras. Porque isso é o motivo pelo qual ele falou. Não por manchetes, não por debate, mas porque há pessoas lá fora que precisavam ouvir. A mídia continua chamando isso de polêmico. Mas desde quando a fé é uma polêmica? Desde quando acreditar em algo é um crime? Mais uma mensagem chega, desta vez do seu agente. Acabei de sair do telefone com o estúdio. Eles estão preocupados com a reação do público. Talvez adiem o lançamento do filme. Precisamos conversar. Mel fecha os olhos por um instante. Ele já deveria ter previsto isso. Não importa o quanto seus filmes lucraram. Não importa o quanto o público ame seu trabalho. Nesta indústria, no momento em que você para de jogar segundo as regras deles, você se torna um risco. E riscos são eliminados. Seu assistente hesita. Quer que eu agende um pronunciamento? Ele balança a cabeça. Não. Tem certeza? O estúdio, eu disse não. Porque aqui está a verdade. Ela não precisa ser constantemente defendida. Ela se sustenta sozinha. E não há piadas de talk shows, artigos de opinião ou indignação no Twitter que possam mudar o que já foi dito. Mas enquanto Hollywood luta com as consequências, algo inesperado acontece. As pessoas estão ouvindo. Um jornal de uma pequena cidade em Indiana publica uma coluna intitulada Por que as palavras de Mel Gibson importam? Um professor no Tennessee escreve um artigo de opinião. O preço da convicção em uma cultura que silencia o dissenso. E em lugares onde ninguém está prestando atenção, igrejas, salões comunitários, salas de estar, as conversas estão acontecendo. Porque isso nunca foi apenas sobre Mel Gibson. Isso sempre foi sobre algo maior. E pela primeira vez em muito tempo, as pessoas estão começando a perceber isso. As manchetes continuam mudando. A máquina da indignação segue em frente. Um novo escândalo, uma nova polêmica, um novo alvo. Mas este momento, ele não desaparece, porque isso nunca foi apenas sobre Mel Gibson. Foi sobre algo maior, algo mais profundo. Foi sobre o que acontece quando você defende algo, em um mundo que exige que você fique em silêncio. Foi sobre o preço da convicção, o peso da verdade e a escolha que todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos que fazer.
Você recua ou mantém sua posição? E essa pergunta não é apenas para celebridades, é para você. Porque em algum momento da sua vida, você se encontrará em um momento como este. Talvez não diante das câmeras, talvez não no meio de uma tempestade viral, mas vai acontecer. Pode ser numa conversa com amigos, numa discussão no trabalho, numa postagem online. Alguém vai desafiar sua crença, não por curiosidade, mas para te testar, para ver se você cede. E nesse momento você terá uma escolha. Você segue a multidão, mantém a cabeça baixa, fica em silêncio para evitar problemas? Ou você se mantém firme? Mel Gibson não deu essa resposta para conquistar pessoas. Ele não disse isso por aplausos ou validação. Ele disse porque era verdade. E a verdade não precisa de permissão para ser dita, mas a verdade tem um preço. E o motivo pelo qual tantas pessoas ficam em silêncio? Porque tem medo desse preço. Medo de perder aprovação, perder oportunidades, perder conforto. E ainda assim, qual é a alternativa? Viver com medo? Ficar em silêncio? Saber no fundo que você está traindo aquilo em que realmente acredita? Porque aqui está a verdade. Convicção não é apenas sobre o que você diz, é sobre quem você é. Se você é o tipo de pessoa que mantém seus princípios, mesmo quando isso tem um preço, mesmo quando incomoda os outros, mesmo quando seria muito mais fácil apenas concordar e manter a paz. E isso é o que o mundo mais precisa hoje. Não mais opiniões, não mais barulho, não mais indignação, mas pessoas que estão dispostas a se levantar. Pessoas que não pedem desculpas por acreditarem em algo. Pessoas que se recusam a ser silenciadas. Porque se você não se posiciona por algo, você cairá por qualquer coisa. E da próxima vez que o mundo te disser, sente-se. Ficar em silêncio, seguir o que está na moda. Mas pergunte a si mesmo, aquilo em que eu acredito vale o preço? Porque é a verdade. O verdadeiro custo não está em falar, está em ficar calado. Se esta história te fez pensar, se despertou algo dentro de você, não deixe que termine aqui. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E se ainda não fez isso, inscreva-se, porque essas conversas, elas importam e estão longe de acabar.